Olá, gente. Aqui é o professor Mauro Souza da UFOPA. Vamos dar início a mais uma aula aí do curso de Fundações, né? Agora Fundações 2. Nossa primeira aula aí de Fundações 2 foi a parte de investigação geotécnica, que é o que está na outra playlist aí do YouTube, né? A gente pegou só a parte de investigação, é semelhante. E essa aqui seria a nossa segunda aula, né? A rigor, né? Eu estou colocando aqui como aula né, a primeira dessa playlist, tá beleza? O tema da aula hoje é tubulões, né? Tubulão é um tipo de fundação profunda e a gente vai abordar nisso, né? Essa é uma aula para o curso de Engenharia Civil da UFOPA, campus Itaituba. Primeira coisa, é a definição. Dentro da conceituação imposta pela prática profissional de engenharia de fundações no Brasil, a gente chama de tubulão fundações profundas de grande porte, né? O que é isso? Fundações bem robustas, né? Dimensões grandes. Geralmente são fundações de seção circular, né? Em que o diâmetro só para você ter noção, é maior que a porta de um banheiro, né? A porta de um banheiro geralmente 60 centímetros, o diâmetro do tubulão é maior que isso. Então, se você passa numa porta de um banheiro, né, com facilidade, você passa também, você entra dentro de um tubo, né, no tubulão, para fazer essa escavação. Essa escavação pode ser do tipo manual, né? Ou mecanizada, beleza? Então, são de grande porte, com seção circular, né? Que apresentam, em geral, base alargada ou não. Então, a base ela é semelhante ao modelo ali de uma sapata, né? No caso, a sapata de ter um tronco de pirâmide. Nos tubulões, a gente vai ter um tronco de cone, tá beleza? Na base, como o formato da base. Então, nessa imagem aqui é possível ver a construção de tubulões na época aqui para a Torre Eiffel lá na França, né? No caso é um tipo de tubulão aqui que tem uma cápsula, mais tarde a gente vai ver esse tipo de tubulão, no qual desce um operário, né? Aqui dentro, e essa base aqui, né? O tubo, né? O tubo, que a gente vai ver depois como é que chama, tem essa base, e essa base é alargada, dá para ver que tem gente aqui escavando e tal, né? Isso aqui é uma pintura retratando as fundações naquela época. Então, a gente vai aprender nessa disciplina como calcular esse tipo de fundação. Na primeira aula, a gente vai aprender só a parte teórica. Na segunda, a gente vai ter o dimensionamento com a determinação de dimensões, diâmetros e também a armadura. Beleza? O histórico, né, desse tubulão. Começou com construções iniciadas em 1839 por um engenheiro de Minas, né? Não era engenheiro civil, engenheiro de Minas, né, chamado Trigler, para construir uma ponte sobre um trecho de areia movediça, né? Geralmente, esses tipos de tubulão, né, dá para ver aqui a imagem, né, um esqueminha, né? Tem um operário aqui embaixo, se dá para ver, uma pessoa, e um tubo, né? Esse tubo está pressurizado, digamos assim, né? Tem pressão para que a água não invada aqui, ou então que a areia não invada e tal. E areia movediça. Então, ele aplicou um ar comprimido, né, nesse tubo, então pressurizou. Então, esse tipo de fundação, essas fundações robustas, geralmente são utilizadas em obras de grande porte, geralmente pontes, o tipo de fundação, geralmente é tubulão, porque são tubulações de grande capacidade de carga. A gente usa também edificação, né, só que já são tubulões menores, geralmente as dimensões mínimas aí de projetos exigidas. A gente usa para tubulão. E é uma fundação que é meio pesada, né? Tipo, tem grande volume, o peso próprio dela é muito grande. Então, ó, digno de nota, é um tubo de 20 metros, né, de comprimento, ó, 20 metros para cá para baixo, 90 centímetros de diâmetro. Ele tinha uma caixa de pressão colocada na superfície, agora referida como uma câmara de ar, né? Que seria essa parte aqui, tá? Deixa eu colocar aqui um caneta. Seria essa região bem aqui, ó, certo? Essa parte que ele está chamando aí de câmara de ar, ou então caixa de pressão, beleza? Esse tubo está sendo pressurizado para que a água não invada esse mecanismo e atrapalhe o trabalho, né? E permita fazer que o operário trabalhe ali. Então, embora a ideia original do caixão provavelmente remova, né, a data de 1691, com Pátria, foi elaborada por Coulomb em 1700
79, certamente patenteada por Colcharens em 1830. Mas foi o Tigre, né, primeiro que empregou, né, e foi ele que primeiro descreveu os efeitos físicos associados a elevadas pressões. Por quê? O operário que está aqui dentro, gente, ele está sujeito não somente à pressão atmosférica, né? Para quem assistiu Dragon Ball, né? Tipo, dar um exemplo aqui, tem uma parte que o personagem lá treinava com gravidade superior à da Terra, né? Então, digamos se fosse uma analogia a isso, não é exatamente a mesma coisa, mas seria a pressão aqui é muito maior do que a pressão atmosférica. Então, o operário ele está sujeito a essa pressão, então tem alguns efeitos nocivos à saúde. Por isso que depois esse tipo de fundação, esse tipo de trabalho, tem que seguir as normas regulamentadoras, no caso de segurança NR18, que a gente vai ver mais para frente. Com esses efeitos que pode causar no ser humano, né? Os tubulões eles foram sendo modernizados, né? E aquele tubulão mais antigo passou a ter esse formato aqui, né? No caso, a gente tem uma câmara, né? Superior, que a gente vai chamar de campânula de aço, caso fique um operário aqui, ou então ele desce por aqui. Vai ter alguns tubos de saída e de entrada de material, e o cilindro, que vai ser o próprio tubulão, né? O próprio tubulão, a gente vai chamar disso aqui de fuste. Isso aqui tem dimensões mínimas. E o desce um operário aqui por uma escada e vai largar a base. Geralmente isso aqui é feito, né? Esse tipo de tubulão é usado quando tem um nível d'água aqui acima, né? Acima do nível da escavação da base. Beleza? Então, ó, tem um comprimento, vai ter diâmetros e tudo mais que a gente vai ver mais para frente. Beleza? Então, quais foram as observações que ele usou? Não houve assobio entre três atmosferas, né? Que é 3 ATM. O que é esse assovios, né? Barulhos. 3 ATM, né? Pressão igual a 3 ATM. Pressão lá dentro. Havia tons nasalados de voz, né? Então, tipo assim, a voz dos operários ali estava mudando, né? Semelhante quando a gente usa ali o gás hélio, né? Já viram lá alguma vez na internet o pessoal usando aquele balão, né? Engolindo aquele gás e a voz muda, né? De tom. Então, em profundidade, um mineiro surdo conseguia ouvir melhor do que os mineiros normais. Então, outra influência. Os mineiros escalavam melhor os degraus com ar comprimido. Que na época, dois mineiros tinham dores nas articulações. Um tinha dor no braço esquerdo e o outro no ombro. Né? Então, tipo, são esses problemas aqui que acabam afetando, né? E essas sequelas podem ser mais agravadas ao longo do tempo, né? Que a pessoa vai ficando exposta. O perigo, né, dessa técnica. Tipo, então, tem um tubulão aqui da Ponte Brook, né? Seção transversal demonstrada no trabalho acima, abaixo do nível d'água. Então, trabalhando assim, abaixo do nível d'água, né? Então, foi em 1854 que os médicos publicaram pela primeira vez notas, né? No caso, esses dois médicos aqui, Paul e o eu acho assim, escreveram os problemas médicos encontrados em minas de Dutch, na França. 64 mineiros que trabalhavam lá, 47 suportaram o trabalho relativamente bem, né? 25 abandonaram o trabalho e 2 morreram. Eles observaram que o perigo não está em entrar no ar comprimido. Não é uma desvantagem parar por aí mais ou menos tempo, mas a descompressão só deve ser temida. Então, por quê? Ao sair da câmara, né, a pressão interna é diferente da pressão externa, que é a pressão atmosférica. Então, tem que ter um tempo, né, de adaptação para que essa descompressão não seja brusca, certo? Então, de fato, essa foi a observação reveladora, pois tanto os pontos de Eadice quanto de Brooklyn estavam infectados com doença da descompressão, beleza? Então, seria essas informações aí a partir do histórico, né? Na época, ainda existem, né, alguns tipos de tubulões, né? Tubulões vai ser tubos escavados. A gente, geralmente, quando pesquisa em livros, a gente vai ver um único tubulão, um único formato, que seria mais ou menos assim, ó. Um tubo, né, de base alargada, semelhante aquele formato da sapata que a gente tem, né? Geralmente são esse formato que a gente encontra mais
em pesquisa em livro, mas existem outros tipos, né? Então, existe o tubulão aberto, que é semelhante a isso aqui, sem base alargada, só um tubo. Aí aqui tem contenção, né? No caso aqui, essas figuras aqui de cima são a planta e aqui seria um corte ou uma seção, né? Então, existe esse tubulão aqui aberto com vários dutos, né? Com vários tubos de drenagem, digamos assim. Tem esse daqui que é semelhante ao aberto, mas que também tem ar comprimido. Vai ser um pneumático, digamos assim, com ar comprimido. E tem um flutuando, né? Caixa flutuante. Que vai ter uma camada de areia aqui, e essa base é sobre uma outra camada de areia. E existe o método de ilha de areia, né? No caso que enche um tubo maior, né? Uma contenção temporária de areia e o tubulão ele é feito dentro dessa parte de solo arenoso, né? Caisson, aqui é tubulão em inglês, tá? Então, se você for pesquisar, seria tubulão aberto, né? Geralmente, onde usa esse tipo de fundações mais robustas, aqui é bem grande. Geralmente, onde tem curso d'água. Então, as sem secadeiras tem um processo semelhante, né? Só que aqui usa uma contenção com estaca metálica, ou estaca do tipo prancha, né? Pode ser prancha também. E aqui tem um exemplo semelhante a esse caso aqui, ó. Semelhante a esse caso, que dá para ver os tubos aqui, ó, de drenagem, né? Entre esses espaços, também com uma contenção. Essa contenção aqui parece que também parece que ela é de bloco ou estaca metálica, certo? Mas dá para ver que tem uma armadura aqui, não dá para ver tão nitidamente. Mas pode ser uma parede de concreto aqui, né? Que está sendo concretado, que é mais provável, tá bom? Então, existem esses tipos de tubulões. Qual que a gente vai usar na nossa disciplina? A gente vai usar os tubulões aplicados a edificações, né, pontes, que são semelhantes a esses daqui. Né? São tubulões do tipo aberto, né, ou ar comprimido, mas um único tubo com base alargada. Que são semelhantes a esses casos aqui. Né? Então, a gente vai ter alguns tipos de tubulões, né, desses abertos, que podem ter contenções ou não, né, ou podem ser só escavados, semelhante a essas situações aqui. Pode ter a base alargada, né? Esses três aqui primeiro, por exemplo, não tem base alargada, enquanto que esse aqui já tem, né? Então vai ter dois círculos aqui, no caso esse aqui, ó, seria essa parte aqui do tubulão, essa região aqui que a gente vai chamar de fuste, e esse outro círculo tracejado seria a projeção da base, beleza? Então pode ser aqui escavado mecanicamente. E como é que funciona isso? Ele pode ser tanto do tipo a ar comprimido, que eu tenho uma câmara aqui, né? No caso tem um operário aqui dentro, e o tubo está aqui para baixo, né? Tubulação, a gente vai ver com mais detalhes. Um tipo de tubulão com contenção, né? Que nesse caso aqui, pode ser o que está aqui dentro, e tem um operário descendo aqui, se você está vendo, mas tem um funcionário aqui dentro. Ou pode ser um tubulão, né, já pronto, digamos assim, tubulão que pode ser tanto escavado manualmente quanto mecanicamente, né? Dá para ver que tem uma região aqui maior, que seria semelhante a uma estaca, que a gente vai chamar de fuste. Tem um bloco de coroamento aqui em cima, né? Esse daqui é o bloco. Aqui seria o fuste e aqui é a base, certo? Base do tubulão. Então, como é que é feito isso, né? Aqui nessa figura está tendo um processo de exumação, que a gente chama, né? O que é exumar, né? A gente fala assim para defunto, né? Tipo, é retirar o corpo. No caso aqui de fundações, é retirar essa fundação e então deixar ela à mostra. Beleza? Então está ocorrendo isso aqui, um processo de exumação. Fundação. Quais são os tipos? Né? A gente vai ter dois tipos de tubulão para a nossa disciplina aqui: tubulão a céu aberto, sem contenção lateral, e tubulão a ar comprimido. Vamos começar aqui pelo céu aberto. O céu aberto vai consistir na abertura de um furo. Esse furo pode ser tanto através de um trado mecânico, que nem esse aqui, ou através de escavação manual, que a gente vai ver mais para frente. Né? Só que tem que tomar uma série de cuidados na parte da escavação manual, mas é comum acontecer ainda aqui no nosso país. Então, sem condição lá, qual é a sequência? Apresenta o fuste aberto, né? Escavação manual ou mecânica, sendo que a base é escavada manualmente. Então, tipo, só o fuste que pode ser
isso a gente consegue fazer mecanicamente, tá? A base não tem jeito, tem que descer um operário aí no tubo e fazer esse alargamento da base. Não utiliza nenhum escoramento lateral, portanto, o fuste em especial, a base somente pode ser executada em solos que apresentam um mínimo de coesão, né? Então, por exemplo, não tem como fazer isso em solo areia, por exemplo. Não consigo fazer isso aí, porque a areia não tem coesão, vai ter o desmoronamento dessas paredes. Então, é preciso que tenha uma certa resistência, né? O material tem que ficar ali unido, né? Isso é reflexo da coesão, para que ele não haja esse desmoronamento. Como é que a gente vai saber isso? Tendo noção da investigação geotécnica que está lá, né? Naquele espaço, para saber se o solo é argiloso e é capaz, e a gente consegue fazer isso aí, né? A gente vai ter que olhar, observar o nível d'água, vai ter que observar o tipo de solo para ver se a gente consegue fazer isso. Beleza? Nestes casos, o diâmetro final resulta sempre maior do que o previsto no projeto, né? Então, tipo assim, você dimensiona um tubulão para ter 70 centímetros de diâmetro de fuste, mas devido à escavação, né, esse diâmetro acaba sendo um pouquinho maior que 70, né? Maior que 70 centímetros. Não tem problema. Teria problema se fosse menor. Então, como é maior, não há muito problema, né? Vai ter um consumo maior de concreto, então é bom levar em conta essas porcentagens, de 5 a 10%. Tá beleza? Como é que funciona, né? Por exemplo, aqui tem um tubulão a céu aberto, né? Tá? Quando fala céu aberto, gente, é sem pressão, beleza? E sem escoramento. Então tem um operário lá no fundo, né? Já fez a escavação do furt. E esse material que ele vai retirando, ele vai colocando num baldinho. Um baldinho e depois vai puxando ele com essa espécie de guindaste, que daqui a pouco eu vou mostrar o nome, beleza? Vou deixar para falar depois. Mas é semelhante a isso daqui, ó. Então o operário está tirando o material daqui e esse material vai saindo do furo através de um baldinho, né? Que é sendo içado. Nem semelhante como se fosse um poço, né? Aqueles poços antigos. Geralmente aqui nessa parte fica escuro, então é comum ter presença aqui de uma iluminação, né? Para que o operário consiga enxergar e trabalhar melhor. Então é importante que o operário também tenha uma certa agilidade e prática na hora de fazer isso, né? Para que o tubo fique retilíneo e o mais próximo aí de uma seção circular possível. Quando a gente faz essa escavação, né, nesse desenho aqui está tendo uma escavação mecânica, mas pode ser manual, o que acontece? Esse solo que estava aqui, ele exercia uma pressão no solo que está do lado. Então, quando ocorre essa escavação, há uma tensão de alívio, né? Então, qual é a intenção? É esse solo que está circundando aqui, ó, tentar pressionar essa região, para essa região, beleza? E ao pressionar para essa região, o que acontece? Há um relaxamento, né, do solo, nessa situação. Então, pode ocorrer a diminuição do atrito lateral, que é o contato aqui, né, do solo com o material, e passar para a situação de repouso na condição ativa. O que é empuxo ativo, né, gente? Empuxo ativo é quando o solo aplica um carregamento, né, na estrutura, né? No caso, a estrutura aqui seria um tubulão. Se fosse para muro de arrimo, seria essa situação. Umidade cedida pelo concreto no solo circundante, que depende do fator aguacimento do concreto. Então, o que acontece? Dependendo depois, quando for concretar isso daqui, né? A umidade do concreto pode afetar isso aqui, né? A gente já sabe que tensão efetiva está ligado com a saturação do solo. Então, parte da água que está no concreto pode migrar para o solo, diminuindo um pouco a resistência. Tá bom? Então, seria algo semelhante a isso. Onde que pode ocorrer também esse alívio de tensões? Por exemplo, tem a fundação aqui de uma ponte ou um viaduto, né? Esse viaduto estava enterrado e por algum motivo essa parte aqui, ó, foi escavada. Então, pode ter esse alívio de tensões e um dos lados ficar e esse tubulão tender a rotacionar, certo? Então, pode ser também um problema. Então, tem que ficar ligado para isso. Geralmente, o tubulão ou ele é considerado escavado totalmente, né? É enterrado, circundante por solo, ou não.
Os tubulões a céu aberto com contenções nada mais são do que paredes, mas o processo é semelhante, né? Os anéis podem ser de concreto ou metálico, no caso aqui tem um exemplo de anel de concreto, né? No caso esses anéis aqui tem um sistema de encaixe, né? Que tipo macho e fêmea, pode ser. E dentro dessa contenção, o operário trabalha. Quando é que você vai usar isso daqui? Quando você tiver problema de deslizamento de solo, quando a contenção, por exemplo, digamos que você precisa atravessar uma camada de areia, né? Você tem um solo ali que é estratificado, né? O que é estratificado? Tem várias camadas, né? E uma dessas camadas é uma camada de areia. Então, para ultrapassar essa camada de areia, você vai ter que encamisar o tubulão. Então, colocar essa contenção, tá beleza? Pode ter também um tipo de contenções parciais, né? Tipo, que são anéis semelhantes isso aqui, ó. Então, pode ser anéis metálicos, e esses anéis estão segurando outras pranchas, né? Que pode ser de madeira ou próprio metálico também, beleza? Então, é outro tipo de contenção. Essa contenção aqui, geralmente, ela não é tão usada, né? Por conta que é um material mais caro, né? E concreto é mais fácil de trabalhar e mais barato, digamos assim, beleza? Mas o processo é semelhante. Aí aqui eu vou mostrar agora uma sequência aqui de como fazer a escavação, né? Começa aqui com o operário iniciando a escavação. É importante que ele use os EPIs, tá, gente? Mas às vezes é difícil do funcionário usar. Então, você como responsável tem que ficar a par disso. Então, começa a escavar o fuste aí, tá vendo aí, ó? Vai girando, né? Até que esse, esse furo vai aumentando de tamanho, né? Você nota que as ferramentas têm os cabos mais curtos para que ele consiga manusear elas aí dentro desse furo. Ou pode ser, né, um trado mecânico que está fazendo o fuste. Pode ter escavação mecanizada. Pode ser um dos dois. Enquanto que a gente pode acabar encontrando algumas situações que eu não consigo passar com ferramentas, né, ferramentas manuais, eu tenho que usar alguma ferramenta eletrônica. Então, por exemplo, você encontra uma pedra, você encontra um matacão, que são rochas, né, um pouquinho grandes, ali na ordem de 1 metro. Eu preciso atravessar isso, os tubulões conseguem passar isso. Né? O que eu preciso usar? Um martelete para quebrar essas rochas. Né? Ou então, fazer um fuste mecanizado, que é esse aqui. Né? Dá para ver a diferença entre os dois, né? Tipo, das paredes aqui entre um e outro. Isso daqui parece muito mais lisa por conta que foi feito por uma máquina. Eu posso usar as camisas metálicas, como eu falei para vocês, que são tubulações semelhantes a manilhas, né? Com um sistema de encaixe aí, macho-fêmea. Ou fazer o fuste todo encamisado com ou estrutura metálica, né? Ou anel metálico, perdão, ou de concreto. Pode ser um dos dois. Aí corre a escavação da base, né? Aí tem um baldinho aqui, né? Vai retirando isso aqui com sarilho, que é com esse guindastezinho aqui, certo? E vai retirando a escavação da base, né? Vai tirando lá, o operário está aqui dentro e tem um outro operário que vai içando isso e vai retirando esse material de dentro. Tá bom? Pode ocorrer nessas situações da gente passar, né, por algumas camadas, como eu te falei, né? Por exemplo, aqui tem uma lente, né, de um material diferente, né? Por exemplo, pode ser uma caulinita, enfim, um outro material mais esbranquiçado presente no meio dessa massa de sol. Os operários vão usar uma trena ou um gabaritozinho, que geralmente é um ferro em formato de L, assim, certo? Para medir a largura, né? Ou então o diâmetro do tubulão, né? No caso, circular um diâmetro. Para fazer a inspeção, né? A rigor a gente tem que estar usando os EPIs certo, né? Porque você vai precisar descer lá no tubulão, algum fiscal vai ter que descer lá no tubulão para conferir se a base e os diâmetros estão corretos, para depois então fazer a concretagem. Essa concretagem ela é feita normalmente, né, com caminhão betoneiro e mangote, e a armadura é colocada, né, no fuste do tubulão, só numa parte do fuste, com um determinado espaçamento, né, para garantir o cobrimento aqui
da armadura. Como eu te falei, os tubulões conseguem passar, né, por rochas, né? Só que há algumas situações que são meio inusitadas, né? Por exemplo, essa rocha aqui, ó, um atacão, se dá para perceber, mas bem aqui, ó, esse aqui é um atacão, né? Aqui também. A gente consegue passar usando martelete, quebrando, mas há situações, por exemplo, que está passando um tubo, né? Aí tem que ver do que é esse tubo, né? Pode ser de gás aí e tal. Então, se tiver algumas implicações dessas que a gente não estava prevendo no projeto, vai ter que reestudar o caso, verificar se é possível deslocar essa fundação para outro lugar, ou então mesmo o tubo, e tentar fazer um desvio, né? Então, essas situações que podem ocorrer. Outra situação é você fazer o furo do tubulão e chover. Então, o que acontece? Você vai fazer a escavação e essa chuva, né, pode entrar nesse tubo e acabar desmoronando aí a parede do fuste, né, diminuindo aí a seção, então aumentando a seção, né, da tubulação. E veja, além desse problema aqui, pode ser ocasionar, né, uma diminuição da resistência. E o tubulão ele é uma fundação que trabalha com resistência de base, então não vai ter como eu apoiar o tubulão num solo assim mole, né? Ao apoiar num solo mole, posso enfrentar problemas de recalque no futuro. Então, qual é a solução? Esperar secar isso aqui e tentar retirar esse material para depois concretar, ou então proteger, né, esse furo, né, quando tiver presença de chuva. Para proteger é tapar ele para que não entre água aí, né? Porra água, tentar fazer alguma espécie de dique aí, né? E imagino que ele está sendo feito acima do nível d'água, então não vai ter muito problema com percolação. Outra situação que pode ocorrer também é a contaminação por animais, né? Então, esse tubulão aqui está cheio de formiga. Então, teria que tirar esse material e fazer uma detetização para depois fazer a concretagem. Por quê, né? Você sabe como é que funciona aí o formigueiro? Um material que é poroso, né? Então, ele pode estar embaixo da base lá e gerar também recalques, né? Caso a gente consiga concretar isso aí com em cima desse formigueiro e quando entrar em serviço pode ocasionar recalque da edificação. Não é bom. Isso seria o tubulão a céu aberto. O tubulão a ar comprimido, ele vai ser diferente lá do outro simplesmente porque ele vai usar essa campânula, né? Que é uma região aqui que a gente vai conseguir fazer a pressurização desse tubulão, né? Desse mesmo tubo, é um tubo encamisado. Então a gente vai aplicar a pressão aqui de modo que a água que está circundando aqui não entre, né? Então a pressão aqui dentro tem que ser maior do que a pressão de água, né? A pressão que está atuando aqui fora, de modo que o operário consiga descer e fazer o mesmo procedimento que fazia no outro, né? Só que agora pressurizado. Então aí vai ter uma situação aqui, ó, vai ter um cachimbo para colocar armação, né? Isso aqui é uma abertura, caso para colocar armadura. A porta de entrada, que eu já mostro para vocês, um manômetro para controlar a pressão. Registros aqui, né? São válvulas para a entrada do ar comprimido ou não, né? O cachimbo aqui, o que seria esse cachimbo, né? São entradas, essa parte que são esses cilindros, né? Esses cachimbos aqui para tanto para adicionar concreto quanto para tirada de material, né? Aí nessa região do fuste vai ter um anel de proteção e a gente pode considerar o anel parte desse tubulão também. E a câmara de trabalho seria aqui na parte abaixo desse anel, no caso o fuste seria assim, né? Fuste essa região e abaixo disso aqui é a câmara de trabalho, aonde o operário está trabalhando, né? Para fazer o alargamento da base do tubulão. Então vamos lá, como é que funciona? Vai ter aqui ó, o cachimbo para saída de solo, né, saída de material, e o outro para entrada de concreto, semelhante que eu mostrei naquela parte. Né? Aqui essa parte de cima é a campana. Né? Tem a entrada aqui de ferramentas e de pessoas, né, essa portinhola, caso o operário vai entrar por aí. Aqui o operário entrando. Por dentro da campânula, né, vai ter o início do furo lá, né, vou chamar aqui de boca de furo,
vai ter as camisas e os anéis, né, para servir de forma aqui para o tubulão, né? Então, esses anéis vão ficar empilhados, semelhante às contenções. Dentro do interior vai ter a campânula, né? Vai ter uma série de ferramentas lá, válvula de pressão, carilho, sarrilho, né? No caso, sarrilho, e para retirada do material. Dá para ver aqui que antes de pressurizar tem que ser feito aquele encamisamento, né? Então, tá vendo aqueles anéis que eu mostrei lá para vocês? Então, a gente vai concentrar aqueles anéis, vai servir uma espécie de forma, vai armar esses anéis, né? Que já pode ser a própria armadura do tubulão, o próprio anel, a armadura do tubulão, concretar. Depois de concretado esses anéis, a gente vai colocar a campânula para pressurizar. Então é como se o fuste é escavado, pode ser mecanicamente, né? Escavado mecanicamente, colocado esse anel, pressurizar e depois o operário descer aqui, né? Para afetar a água. Então, tipo, dá para ver aqui a armadura do fuste, como é que é feita a colocação da campânula, né? Dá para ver que está aqui em cima do anel, né? Então aqui tem um esqueminha de como fazer isso. Então vai ocorrer a perfuração do fuste, né? Colocação da forma para fazer o anel. Depois de colocar a forma para fazer o anel, coloca a campânula em um tubo metálico, de modo que consiga pressurizar. E depois de pressurizado, o operário desce para fazer o alargamento aqui da base do tubulão, certo? Seria essa sequência aí. Aí mais para frente a gente vai verificar quais são as condições de uso para isso. Essas camisas metálicas, essas camisas de contenção, elas podem ser só metálicas, no caso aqui de tubulão em rios, né, cursos d'água, geralmente ela é feita toda metálica já. Aí a gente pode considerar a estrutura, esse perfil metálico como a própria parte da armadura aí do tubulão. Só que aí tem que ser dimensionado levando em conta os aspectos das estruturas metálicas, seguindo a NBR 8800, eu acho. Tá? Mas seria de dimensionamento de estruturas metálicas e o restante do processo semelhante. Dá para ver aqui a concretagem, né, nos cachimbos aqui de concretagem. E aqui os tubulões já prontos. Né? Dá para ver que tem um curso d'água aqui, né? Então provavelmente o nível d'água está próximo. Dá para ver aqui as formas, né, para fazer as camisas metálicas, e aqui um tubulão que está com o fuste pronto, né, e já foi colocado aquele tubo metálico da base da campânula e a campânula aqui embaixo. Beleza? Ela vai aqui para cima. Existe um outro tipo de tubulão que é semelhante, né? Esse, no caso, é um tubulão de grande porte, que é tipo um tubulão Benoto, também é ar comprimido, em que a escavação emprega o uso de uma camisa de ar. A escavação é mesmo realizada com auxílio de equipamento por meio de movimentação rotatória. Como se fosse esse equipamento aqui de movimentação rotatória, ele é içado por um guindaste, ele vai escavando o fusto, semelhante ao que está fazendo no outro, né? Só que isso é um tubulão de maior porte, beleza? Também é ar comprimido. Qual é o procedimento para a execução do tubulão, né? Primeiro, preliminares, a escavação do poço primário, né? Instalação de formas e montagem das armaduras. A escavação do poço primário é o fuste lá, aquela que eu mostrei para vocês. Instalação das formas e montagem da armadura, no caso, para encamisamento. Concretagem da camisa. Escavação do fuste, né? Escavação do fuste a céu aberto ou sob ar comprimido. Alargamento da base e a concretagem depois de ter feito isso. Seriam essa execução aí, ó, executiva do tubulão. Para tomar possível essa escavação, a barra socrática emprega-se ar comprimido com pressão equivalente à pressão da água, né, ou um pouco maior. Em solos arenosos, a pressão é ligeiramente superior para compensar as perdas de cargas e perdas de ar, né? No caso aqui, o solo arenoso ele é mais poroso, digamos assim, os poros são maiores, então acaba levando um certo efeito, né, de perda de carga, semelhante ao que acontece nas tubulações hidráulicas, né? Por exemplo, você tem uma tubulação, aí você tem uma curva, muita curva, outra curva. Se você faz muitas curvas na sua tubulação, você vai diminuindo a pressão porque está tendo uma perda de carga, que é uma perda de energia, tanto pela rugosidade do tubo, né, quanto pelas conexões.
Então, semelhante a isso, né, o solo, os poros do solo funcionam como se fossem tubos e os grãos semelhante ao que acontece com as conexões e com a rugosidade, né? Os grãos de solo gerando essa perda de energia, seria algo semelhante a isso. Esse tipo de tubulão emprega o uso de uma camisa ou anéis de concreto, né? Que é inteiramente realizado sob pressão. É utilizado uma campânula sobre o fluxo para aumentar, que aumenta e mantém o ar comprimido durante as escavações manuais. Os anéis de concreto têm diâmetro externo igual ao do furte e se movem verticalmente, né? Para colocá-los. Então, eles vão descendo ali conforme a gente vai avançando com o alargamento do tubulão, né? Ou você faz o fuste inteiro, ou você começa a fazer o fuste, e eles vão descendo também. Os tubulões pneumáticos são atualmente muito pouco empregados no mundo todo devido aos riscos e custos envolvidos, né? Tipo assim, tentar evitar isso, né? Mas as situações que são necessárias. Aqui tem uma tabela de diâmetros, né, do tubulão e a parte de pressurização do material. Então, por exemplo, essa tabela aqui, antes a gente podia usar esse diâmetro interno aqui, ó, que é no mínimo 80, né? 80 centímetros aqui. E o diâmetro da parte externa seria essa parte aqui, ó, né? De 1,20 a 2 metros, né? Dependendo da câmara de trabalho aqui que o operário vai usar, né? Que fica abaixo do fuste, que ela é um pouco mais alargada. Então, pode ter um diâmetro maior, que é para o operário entrar aqui. Tá beleza? O tempo de trabalho lá do operário varia muito, né? Por exemplo, então, há uma pressão de trabalho, há um tempo de compressão que o operário tem que passar ali, né? Para comprimir, né? Tipo, para comprimir não o operário, mas assim, o tubulão todo, vai demorar, tipo, 3 minutos de compressão. O período de trabalho é de 7 horas e 40, né? Então, o cara depois de trabalhar isso, né, digamos assim, um serviço lá, um serviço de trabalho, né, não um operário só, para descompressão ele tem que passar ali, ó, tem que ir diminuindo a pressão. Então, a gente vai diminuir, se saiu de 0 a 1, a gente vai diminuir a pressão para 0,4 kgf, sim? Aí ele vai passar 3 minutos nessa pressão, depois diminui para 0,2 e ele fica 14 minutos. Então, esse é o tempo de descompressão. Passado esse tempo de 17 minutos, o operário pode sair de lá, beleza? Então, como eu tinha explicado, o problema do tubulão ar comprimido é mais a descompressão, né? Então, por isso que a gente vai trabalhar assim. Então, dependendo do nível de pressão atuando ali, ó, o tempo de trabalho diminui, beleza? Então, quanto maior a pressão, menor o tempo de trabalho, tá? Então, é possível ver que o cara vai ficar aqui, ó, 245 minutos para descompressão. Isso aí dividido por 60, né? Dá 4 horas mais ou menos, né? Mais 4 horas. Quais são as vantagens dos tubulões, né? Os custos de mobilização e desmobilização são menores que de bate-estaca e de outro, né? O que é mobilização e desmobilização? É levar o equipamento para o local de obra. Levar é a mobilização e tirar é desmobilização, beleza? O processo construtivo produz vibrações e ruídos de baixa intensidade, né? Então, por exemplo, se você vai trabalhar próximo a obras históricas, né? Então, é interessante que você use fundações que causem menos vibrações e menos perturbações. Os engenheiros de fundações podem observar e classificar o solo retirando durante a escavação e compará-lo com as condições de subsolo, né? Porque nesse caso que a gente consegue tirar material de lá. O diâmetro e o comprimento dos tubulões podem ser modificados durante a escavação para compensar condições de subsolo diferentes, né? No caso aqui, modificar, a gente pode só aumentar, né? Não tem como diminuir. Então, no caso que essas modificações é aumento, tanto do comprimento do fuste, né? O quanto do diâmetro. As escavações podem atravessar solos com pedras e matacões, né? A gente já observou isso, né? Talvez tenha que usar alguma ferramenta mecânica, especialmente para grandes diâmetros, sendo possível até penetrá-las em vários tipos de rocha. Regra geral, é possível apoiar cada pilar em um fuste único, em lugar de diversas estacas, eliminando a necessidade do bloco de coroamento. É, Isso daqui pode ocorrer, sabe? Pode tirar o bloco, mas eu aconselho a gente colocar, porque se tiver alguma excentricidade entre o pilar e o tubulão, né? O bloco pode ajudar aí como um elemento de transição. Então a gente vai aqui aprender dimensionamento usando o bloco.
Desvantagem. O grau de periculosidade elevado para o trabalhador, né? Porque pode ter soterramento, já teve alguns problemas com isso aqui no Brasil, né? São vários, na verdade. Uma vez que pode haver desmoronamento durante a escavação, proveniente de erro de execução, envenenamento do ar por lençol freático, né? Contaminado. O que é isso? Imagina que tem gás no solo, certo? Pode acontecer isso. Então, pode ter envenenamento do operário lá, né? Dentro do ar comprimido. Risco de descompressão acelerada, que pode levar desde a paralisia até a morte do trabalhador por embolia. Sua execução deve ser acompanhada com muito rigor para evitar acidentes que podem ser fatais, incluindo necessidade de equipamento de mão de obra especializada. Às vezes tem que ter uma equipe médica, tá, gente, para acompanhar isso. O tubulão a céu aberto pode ser limitado em função do lençol freático, caso não seja possível esgotar a água. Sim, né? É uma situação que a gente tem. Os tubulões a ar comprimido, além de ser muito caros, é limitado a 34 metros abaixo do nível d'água. Essa informação aqui, gente, ela mudou a partir de 2020, tá? Então agora a gente tem uma limitação de comprimento para tubulão e os tubulões a ar comprimido eles vão ser proibidos no Brasil, certo? Daqui a pouco a gente vai ver. Então, desvantagem, né? O operário morre soterrado após deslizamento em obra do bairro de funcionário em Belo Horizonte. Um homem furava um tubulão quando foi atingido pela terra, né? No caso aqui, pelo solo. O operário morre após cair em tubulão em obra em prédio em Nova Lima. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu uma parada cardíaca respiratória e precisou ser reanimado antes de ser levado a um hospital. Ele morreu pouco depois, né? Isso aqui lá em Nova Lima. Beleza? Então são situações que podem ocorrer aí e não são muito difíceis, né, de ocorrer, são até comuns. Então tem que tomar cuidado. Então, com a nova portaria aí da 3.733 de fevereiro de 2020, né, que aprova a nova redação da norma regulamentadora N18, né, NR18, que regulamenta trabalho, né, essa norma regulamenta as condições de segurança e trabalho da indústria da construção, passa a vigorar em relação ao constante do anexo 1 dessa portaria. Então, o que interessa para a gente? Tem uma série de recomendações aqui de segurança no trabalho. A gente vai se atentar só ao que fala da nossa fundação, né? Então, ó, vai ter o item 18.7.2.16. Então, ele entra em vigor 6 meses após a publicação disso aqui, né? Então, por exemplo, foi em fevereiro de 2020, já tendo essa aula aqui em 2021, em outubro. Então, já passou os 6 meses, né? Já passou os 6 meses. Então, esse item aqui já tem que estar em vigor, a gente já tem que levar em conta nas nossas obras. Enquanto que as fundações por meio de tubulão a ar comprimido também, no item 18.7.2.23, passam a vigorar, né, a redação nessa lei após 24 meses dessa publicação. Nessa publicação, que ela ocorreu em fevereiro de 2020, né, então a gente já passou um ano aí, até 10 de fevereiro de 2022 a gente pode fazer tubulão a ar comprimido, depois não pode mais não, beleza? Então eu trouxe algumas situações aqui que a gente vai precisar saber, que é proibida a utilização de sistema de tubulão escavado manualmente com profundidade, né, superior a 15 metros. Então, tipo assim, se for manual, tem que ser até 15 metros de tubulão. O tubulão escavado manualmente deve ser encamisado. Você viu lá que em algumas fotos que o operário entra não tem camisa, então agora tem que ser encamisado. Ser executado após sondagem ou estudo geotécnico local com profundidade superior a 3 metros. E o diâmetro do furte, né, o diâmetro mínimo, possui diâmetro mínimo de 0,90. Né? Antes era 70 isso aqui. Então, possui diâmetro mínimo de 0,90. E tem uma série de recomendações aqui, né, que depois vocês dão uma lida, né? As principais que eu queria mostrar era essa. E tubulão escavado manualmente, né, dispor de sarilho, né, como tema de sarilho, que é aquela situação lá para tirar o material. E um rodapé de 20 centímetros no mínimo, né? O que é o rodapé, gente? Tem a base do tubulão. Aí essa parte aqui, ó, 20 centímetros no mínimo. Ou sai, certo? Mencionado forma a carga apoio com no mínimo 50 centímetros, né? Só a base. Aí, ó, fabricado em material resistente com rodapé, né? Fixado no terreno, fabricado. Dispor de sistema de sarilho. Não, peraí, que eu estou
tô lendo errado. Dispor sistema de sarilho projetado por profissional legalmente habilitado, fixado em terreno, fabricado em material existente com rodapé de 20. Não, isso aqui está falando do sarilho, tá? Mas isso aqui também é 20 centímetros aqui para o nosso caso. Beleza? Se adotar um sistema de segurança com travamentos, né, no tubulão, aí isso aí também considerar possuir dupla trava de segurança do sarilho, né, que é para içar o balde lá. Então, se uma travar, a outra segura para que o balde não caia sobre o operário, né? Uma situação assim. E existe uma outra série de recomendações que estão dentro daqueles itens, né? E o outro item, que é aquele que entra depois de 20, acho que é 24 meses, né? 24 meses, ou 22, não lembro direito, mas depois te ler lá. É a parte da data de publicação, que é que está proibida a execução de tubulante por meio de ar comprimido. Então, a partir do ano que vem, gente, a gente não vai poder mais fazer tubulão a ar comprimido. Beleza? Eram essas recomendações, os tipos de tubulões e a apresentação. Na próxima aula a gente vai aprender a dimensioná-los. Tranquilo? Então, até a próxima aí, meus contatos. Até uma próxima. Até mais, gente.